Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, escutando o Evangelho de hoje, eu queria começar a leitura de hoje, o comentário de hoje, olhando para a primeira leitura. Atos 8, do 1 ao 8, nós não poderemos ler por questão de tempo, mas cada um pode meditar na sua casa. Então, essa leitura de hoje, quem tem nos acompanhado certamente tem escutado, que nós ouvimos nesses últimos dias sobre os primeiros cristãos, sobre Santo Estevão. Ontem falávamos sobre o seu martírio, o seu apedrejamento. E hoje, não muito diferente, nós escutamos a continuação dessa leitura. E é muito interessante o seguinte, que após aquele momento, a comunidade cristã que se reunia em Jerusalém foi perseguida. Os apóstolos mantiveram-se unidos, mas, no entanto, os demais se dispersaram para a região da Judéia e da Samaria. Sepultaram Estevão e uma pessoa que nós conhecemos era um dos grandes perseguidores. Saulo devastava a igreja, como nos fala a leitura. Mas, no entanto, é interessante o seguinte, nós vemos a ação do Espírito Santo. A dispersão, humanamente, é sinônimo de fim, de destruição. Mas, no entanto, naquele contexto, naquela realidade, enquanto aqueles homens estavam dispersos, eles pregavam a palavra. Filipe desceu a Samaria, anunciou o Cristo, e muitas multidões seguiam a Filipe. Aquele seguimento, aquela escuta, aquela conversão, gerou inúmeros prodígios. Espíritos maus eram expulsos, pessoas eram curadas. Paralíticos, aleijados também ficaram curados. Enfim, a fé, em vez de se fragilizar, ela era fortalecida. Do outro lado, ouvindo o nosso Evangelho, mais uma vez, nós ouvimos Jesus Cristo falar: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, nós podemos olhar a dimensão eucarística, a dimensão do sacramento, a dimensão da palavra, a dimensão do batismo, a dimensão do seguimento de Jesus. Quem segue Jesus Cristo não estará mais desiludido, desanimado, entristecido. Estará mais perdido diante das tentações do mundo ou fragilizado diante das realidades de fé. Nós somos convidados nesse tempo a permanecer firme nessa fé de Jesus, a permanecer firme nesse seguimento do Senhor. Do outro lado, nós devemos ter aquela consciência que nós somos confiados a Deus e a gente deve permanecer fiel a Ele, porque um dia Ele vai voltar. Nós conheceremos, receberemos, teremos contato com Ele a partir da sua segunda vinda. Como tantas vezes eu falei na nossa igreja, nós nos encantamos, nós somos tocados, animados, fortalecidos pela primeira vinda do Senhor. Mas um dia Ele virá pela segunda vez. E é importante que a gente permaneça firme na nossa fé. Inclusive em tempos de provação, inclusive em tempos de perseguição, inclusive em tempos de, não vou dizer de desespero, porque quem acredita em Cristo não deve ter desespero, mas deve ter sempre a esperança viva, a certeza viva, a fortaleza viva, para que Ele sempre nos alimente, nos conduza, nos console, nos fortaleça, para que a nossa vida seja sempre um sinal da vida eterna. Mesmo que a gente não tenha tudo, que a gente não possa fazer tudo, mas nós estamos vivos, nós estamos conscientes, nós podemos receber essa palavra. Olhemos para a comunidade cristã primitiva,
que não podia rezar, que não podia comungar, que não podia estar com os irmãos. Era um número bem menor, as condições eram bem menores, mas no entanto não faltava fé para aqueles irmãos. Então, nesse momento que nós estamos recolhidos nas nossas casas, possamos também fortalecer a nossa fé, nos unir como comunidade, como igreja. Possamos preparar para a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, a Santa do Dia, convido cada um de vocês a ouvirem logo mais a fala sobre Santa Catarina. Quem já escutou, escute, sempre vale a pena. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, dê sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.